Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria compartilhar uma palavra com os irmãos essa noite. É uma palavra que é muito própria para o nosso tempo, é diante das dificuldades que nós temos que enfrentar no nosso cotidiano. Essa palavra encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Nós iremos ler aqui juntamente com os amados irmãos. Diz-se a palavra de Deus. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo isso, agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Nós iremos complementar mais adiante com os textos, o restante do texto, mas a realidade era que a igreja continuava a sofrer perseguições sob as mãos dos líderes religiosos e políticos descrentes. Agora é a vez de Herodes Agripa I. A Bíblia cita 4 Herodes: Antipas o Grande, Antipas I e Agripa II. Ele havia executado Tiago, irmão de João, e esse é o segundo mártir a morrer pelo Evangelho. O primeiro foi Filipe, o diácono. Mas ele viu que essa perseguição ela era agradável aos judeus e prosseguiu com a perseguição, prendendo também Pedro. Mas repita comigo. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Herodes valeu-se de todos os meios regulares para impedir que Pedro não fosse preso, não fosse somente preso, mas também não escapasse. A descrição de Lucas mostra que esta era a versão romana de uma segurança minuciosa quando fosse possível, com muitos esquemas de segurança para guardar de forma segura os seus prisioneiros e impedir que alguém tentasse resgatá-los. E a Bíblia diz no versículo 4 que, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para guardarem, tensionando, isso é, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O versículo 5 diz que Pedro estava aguardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta que guardava o cárcere. Mas repita comigo. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Mais uma vez nós vemos os primeiros cristãos juntando-se em oração. Esse era um costume deles, e quando passavam por momentos difíceis de perseguição, eles encontravam-se para orar nas casas, no templo. E esse versículo-chave mostra claramente que os cristãos oravam de maneira incessante. Não oravam de uma forma indiferente, nem indiferente às dificuldades de Pedro. Não era simplesmente para cumprir tabela, porque alguém pediu para que eles orassem. Os nossos irmãos do primeiro século dependiam da vitória de Deus, que Deus proporcionava. A oração desempenhava um papel dominante na vida deles, porque ser crente naquele tempo do Senhor Jesus era ser perseguido, era morrer. E quando Pedro foi aprisionado, a igreja respondeu fazendo a única coisa que eles poderiam fazer naquele momento. Eu acho que nos momentos de dificuldades, a única coisa que nós podemos fazer, quando nós não podemos realizar nada na nossa força humana, é orar incessantemente.
O resultado não poderia ser outro. Quando oramos, temos que ter certeza que algo o nosso Deus fará. E aquilo que Deus faz é sempre de forma espetacular. Quando Deus afirma aqui, lá no versículo 7, eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e disse-lhe o anjo, cinge-lhe a cara e calça as suas sandálias. Ele assim o fez, e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. E então, saindo, o seguia, não sabendo se era real o que havia por meio do anjo. Parecia antes uma visão, ou algo que ele não poderia compreender. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. Com certeza não tinham controle remoto ali. E saíram e enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Embora Pedro tivesse sido levado para uma prisão de segurança máxima, ele foi liberto de amarras e grades de ferro de forma sobrenatural. Quando a Bíblia diz, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro e que lhe dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. Pedro também se surpreendeu com a ação de Deus, quando ele diz, então Pedro caindo em si, disse, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Muitos podem estar esperando um desfecho ruim para a sua vida, meu amado irmão, mas creio que deixa Deus te surpreender. Mas nós olhamos apenas, não foi apenas a surpresa de Pedro, até aqueles que oravam ficaram surpresos quando a Bíblia diz que, considerando ele a situação no versículos 12, 17 desse mesmo capítulo 12, considerando que ele, a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregados e oravam. E quando ele bateu ao pórtico do portão, viu uma criada chamada Ruth, que significa rosa, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram, está louca, mulher? E ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, e o seu anjo? Será que é seu anjo? Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Eles, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Meus amados, deixe que o mundo se mostre incrédulo com aquilo que Deus fará quando nós oramos sem cessar. Deixa o Senhor te surpreender. Por mais difícil que esteja sendo a sua vida ou as circunstâncias da qual você está vivendo, o orar sem cessar da igreja, o orar não apenas para cumprir um relógio de oração ou um pedido do pastor, mas termos empatia com a dor e o sofrimento daqueles que estão sendo perseguidos, pedindo incessantemente a Deus que o Senhor possa fazer a diferença em nossas vidas. A palavra que nós lemos mostra claramente que o povo orava, havia ali oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Que possamos continuar, meus amados, crendo que o nosso Deus é o único que pode mudar circunstâncias que, por mais difíceis que elas forem, somente Ele pode mudar a história da nossa vida. Creia. Nós sabemos que é difícil, sim. Vivemos um evangelho hoje social, um evangelho em que as pessoas procuram os pastores de autoajuda,
Mas sabe qual a ajuda que você precisa? É dobrar o seu joelho ao chão e clamar a Deus. A ajuda que eu e você precisamos é nos unirmos em oração e juntos podemos orar, juntos podemos clamar a Deus, e juntos podemos ver o sobrenatural de Deus, e juntos podemos ver com surpresa, sendo surpreendidos por Deus quando Ele realizar um milagre nas nossas vidas. Meus amados, que possamos assim viver de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, e uma vida incessante de oração. Paulo dizia, orai sem cessar. Que nessa noite possamos assim crer. E se não temos uma vida saudável de oração, possamos assim começar a adquirir este princípio e essa ferramenta que Deus deixou para a igreja, a vida de oração. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Segundo a minha oração, como diz aqui, havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Vamos unir nossa vida aqui, a minha fé com a tua fé, e veremos Deus fazer maravilhas em nossas vidas. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Cremos, ó Deus, no Seu sobrenatural. Cremos, ó Deus, que Tu és o Senhor, meu Pai, sobre todas as coisas. Cremos, meu Pai, que não há situação, não há perseguição, não há luta, meu Pai, que não possa ser debelada pelo Teu poder e pela Tua graça. E a ferramenta que o Senhor deixou, meu Pai, instrumento que o Senhor deixou para a Tua igreja, meu Pai, é orar incessantemente, juntos orando em oração. Por isso, papai, em nome de Jesus, eu peço pelo meu amado irmão, pela minha amada irmã, por essa pessoa que não te conhece, meu Pai, que não conhece Jesus, ou conhece Jesus morto e preso em um madeiro, possa também, meu Pai, experimentar o teu milagre sobrenatural e crer em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso, grande Deus, abençoe nossas vidas, meu Pai, e nos conceda, meu Pai, uma noite na Tua presença, meu Pai, que possamos a cada dia, meu Pai, juntos orar incessantemente por aqueles que sofrem. Por isso, grande Deus, eu agradeço, Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os amados irmãos, que possamos cultivar nossa vida de oração. E, irmãos, a única coisa que podemos fazer nos momentos de dificuldades, nos momentos de pandemia, de enfermidade de um modo geral, é a igreja se unir em oração e clamar aos céus solução para as nossas vidas. Deus abençoe os amados, em nome de Jesus. Amém.